E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, capítulo 8, o estudo das luzes e das cores. Ou seja, a gente vai estudar hoje como que funciona a luz e como que funciona as cores. Então, bora lá! Para começar pessoal, você já se questionou como que nós conseguimos enxergar as cores? Como é que eu consigo enxergar o vermelho, o amarelo e o azul? Eu vou mais além. Como que nós conseguimos observar as estrelas se elas estão tão longe da Terra? Ou mais, como que eu consigo ver o meu reflexo no espelho? Ou vou mais além, do que será que é formado o arco-íris? Essas são questões que a física ela vai responder. Então existe aí um ramo da física que vai estudar as cores, as estrelas, o reflexo, o arco-íris, e esse ramo, pessoal, é a óptica. Então a física, como nós já vimos, existe aí vários ramos da física. A física mecânica, a física quântica e também a física óptica. Então a física óptica ela vai estudar aí, pessoal, as cores e a luz. Então a óptica tem por objetivo o estudo das propriedades da luz, ou seja, a forma como ela é produzida, propagada, detectada e medida. Então, a óptica ela vai estudar aí sobre a luz, sobre as suas características, como ela é propagada, produzida, medida, detectada, enfim. Então, o ramo da física que a gente vai ver hoje é a óptica, ok? E para começar, pessoal, mas o que seria a luz? O que será que é a luz, pessoal? Então, a luz ela é uma onda eletromagnética, ou seja, ela se propaga no vácuo. Então, a luz ela é aí uma onda eletromagnética. Se ela é uma onda eletromagnética, ela vai se propagar no vácuo, ok? E aí, ó, tanto em meios materiais quanto no vácuo, beleza? A luz é uma forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, sendo o agente físico responsável pela sua produção da sensação visual. Ou seja, eu vou ter um agente físico que vai aí causar a sensação visual que eu enxergo a luz. Mas ela é uma onda eletromagnética que se propaga tanto em meio físico quanto no vácuo. Lembrando que vácuo é a ausência de matéria e o meio físico ele é aí a matéria, ok? Gente, mas a luz, pessoal, ela é apenas uma pequena parte de um imenso campo que nós não conseguimos enxergar. Então, as ondas luminosas, elas fazem parte aí de um conjunto de ondas chamado de o espectro eletromagnético. Então, eu vou ter aqui um espectro com várias ondas. Então, os raios gamas, os raios X, os raios ultravioletas, o infravermelho, o radar, as ondas de rádio e TV, as ondas curtas, enfim, a onda AM. Então isso aqui é um espectro chamado espectro eletromagnético, que é composto aí por várias ondas eletromagnéticas. E as ondas luminosas é uma pequena parte desse espectro. Ou seja, de todo esse espectro aqui, os seres humanos eles só conseguem enxergar essa pequena parte que é as ondas da luz. As ondas eletromagnéticas, as ondas luminosas, é essa pequena parte aqui, ó. Então tudo isso aqui existe, mas os seres humanos não conseguem enxergar. A gente enxerga apenas essa pequena parcela aqui, que a gente chama de luz visível, a luz que eu consigo enxergar. Então, eu não consigo enxergar raio-x, radar, ondas curtas, ondas de TV, ondas ultravioletas. Os seres humanos só enxergam a luz visível, ok? E aí, pessoal, a gente vai estudar aqui agora um pouco sobre as propriedades dessa luz visível. Então, quais são aí as suas propriedades? Bora lá! A luz, ela pode ocorrer aí três fenômenos ondulatórios, que são a absorção, a reflexão e a refração. Esses três fenômenos ondulatórios, eles podem ocorrer de maneira simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, ou de maneira isolada, ou seja, separadamente. Então eu vou ter aí
a absorção, a reflexão e a refração, que são fenômenos ondulatórios. Vamos ver aqui cada um deles. A absorção, ela acontece quando a luz incide sobre uma superfície e é absorvida. O nome já diz, absorção, absorver. Ou seja, quando a luz ela vai incidir sobre uma superfície e essa superfície absorver essa luz, eu vou ter uma absorção. Por exemplo, uma camisa preta. A cor preta ela absorve mais luz. Então, se você usar uma camisa preta no sol, ela vai absorver toda a luz solar e transformar essa luz em outro tipo de energia, que é a energia térmica. Vai transformar aí essa energia luminosa em energia térmica. É por isso que a cor preta faz mais calor. É por isso que usar roupas pretas ou de tons mais escuros em dias quentes, você vai sentir mais calor. Por quê? A cor preta ela vai absorver toda a luz solar e transformar em energia térmica. Então, se você for para o centro, andar no sol com cor preta, você vai sentir mais calor, porque ela vai absorver a luz do sol e transformar em outro tipo de energia. Outro exemplo é a piscina. A piscina ela vai absorver a luz do sol e também vai aquecer, ou seja, transformar em energia térmica. Ok? Seguindo, aqui por exemplo, ó, a superfície branca ela vai refletir a luz. Então, por exemplo, quando você tem uma camisa branca, uma parede branca, alguma coisa que é branca, ela reflete. Então, as coisas brancas, elas tendem aí a ficar iluminadas. Então, você pode perceber que uma parede branca, bem branquinha, quando o sol bate, você fica meio que encandecido, você não consegue enxergar direito. Por quê? Porque a luz branca ela é refletida. A cor preta, ela rete. Então, a cor preta, ela absorve. E a cor vermelha, ela vai o quê? Absorver todas as outras cores e refletir apenas a cor vermelha. E assim por diante. Então, a cor azul, ela absorve as outras cores e reflete o azul. A cor verde absorve as outras cores e reflete o verde. E por aí vai. Então, o branco, ele reflete todas as cores. Então, a luz bate no branco e ela volta. O preto absorve a luz. Já as outras cores absorve as outras cores e reflete apenas a cor dela. Então, a cor verde reflete o verde. A cor azul reflete o azul. A cor rosa reflete o rosa. A cor roxa reflete o roxa. Por aí vai. A cor vermelha reflete o vermelho. Ok? Outro exemplo é o reflexo. Então, no reflexo, a luz bate e volta. Então, eu vou gerar o quê? Vou gerar uma imagem, vou gerar um reflexo. Então, a reflexão ocorre quando a radiação luminosa incide sobre o meio e retorna. Ou seja, a luz ela bate na superfície e volta. Então, isso vai refletir uma imagem. Um bom exemplo é um espelho. Então, no espelho, a luz bate, volta e gera uma imagem. É tanto que se você colocar um espelho contra o sol ou contra uma lanterna e tiver uma pessoa vendo, ela vai causar um desconforto visual, porque a luz vai bater no espelho e vai voltar para a pessoa, ok? Refração. Então, a refração, pessoal, ela acontece sempre que a luz atravessa um meio material em direção a outro meio, formando um desvio em sua trajetória. Ou seja, a luz vai atravessar o meio material e isso vai o quê? Causar aqui, pessoal, ó, um desvio. Vai causar uma ilusão de óptica. Ou seja, isso ocorre geralmente em materiais transparentes. Então, aqui eu tenho um copo com água. A luz atravessa esse copo e vai causar aqui, ó, uma deformação visual. Eu vou pensar que o canudo ele está o quê? Torto, mas não está. Isso é só uma ilusão. Então, isso é uma refração. É o desvio da luz. Ela refração, ela vai desviar. Ok? Então, absorção, luz absorvida. Reflexão, luz retorna. Refração, luz desvia. Ok? Seguindo aqui os corpos de luz. Então, eu posso classificar aí os corpos em luminoso e não luminoso. Então,
podemos classificar os materiais, os tipos de materiais, quanto à sua capacidade que eles possuem aí de serem atravessados pela luz. Ou seja, então a gente pode classificar os materiais através da sua capacidade de serem atravessados pela luz. Eles podem ser opacos, transparentes e translúcidos. Então, bora ver cada um deles. Então, corpos opacos são aqueles corpos que a luz não atravessa. Ou seja, são aqueles que não permitem a passagem luminosa. Eles absorvem a luz e a transformam em outro tipo de energia ou a refletem. Então, por exemplo, uma parede branca, ela vai o quê? Refletir a luz. Então, uma parede, ela ou reflete a luz ou ela absorve a luz. Então, geralmente, a parede ela faz os dois. Ela tanto reflete a luz como absorve parte dela. É tanto que se uma parede ficar muito tempo no sol, ela fica quente, porque ela absorveu a luz e transformou em energia térmica. Se for uma parede branca, ela vai refletir a luz. Então, corpos opacos são corpos que ou refletem a luz ou absorvem a luz e transformam em outro tipo de energia, ok? Os corpos transparentes são aqueles que permitem a passagem de quase toda a radiação luminosa que incide sobre eles, ou seja, corpos transparentes. Então, passa a luz. Então, por exemplo, o vidro. O vidro é um corpo transparente. Se existir em algum lugar uma janela de vidro, o sol vai atravessar. Então, copos de vidro, materiais de vidros ou materiais transparentes, eles são o quê? Transparentes, eles permitem a passagem de luz. Okay? Então, uma janela é um bom exemplo, ou um copo. E os corpos translúcidos, então corpos translúcidos, são materiais capazes de permitir a passagem parcial da luz. Então, por exemplo, quem nunca viu um vidro, geralmente em banco, assim, ó. Então, isso aqui é um corpo translúcido. Então, vai permitir a passagem parcial. Vai passar um pouco de luz, mas não vai passar luz suficiente para formar a imagem que está do outro lado. Então, eu vou ter aqui uma imagem translúcida, imagem meia borrada. Ok, pessoal? Seguindo aqui, pessoal, nós podemos classificar ainda os corpos de acordo com a sua capacidade ou não de emitir a luz. Então, aqui eu posso classificar com a capacidade de emitir. Assim, eles podem ser luminosos ou iluminados. Vamos ver aqui, ó. Os corpos, pessoal, luminosos são aqueles capazes de emitir luz própria. Então, um corpo luminoso, ele emite luz própria. Por exemplo, o Sol e as estrelas são corpos que emitem luz própria. Eles são naturais. Então, os corpos luminosos naturais, eles emitem luz própria. E tem os corpos luminosos artificiais, que também emitem luz própria. Por exemplo, a lanterna e a lâmpada. Então, os corpos luminosos podem ser naturais ou artificiais. Então, naturais, o Sol e estrelas; artificiais, luz, lanterna, lâmpada e por aí vai, ok? Já os corpos iluminados são os corpos que não possuem luz próprias e são iluminados por outros corpos. Por exemplo, a Terra é um corpo iluminado. Ela não possui luz própria, ela é iluminada pelo Sol. A Lua, ela também não possui luz própria, ela é iluminada pelo Sol. Então, você, eu, a maioria das coisas não possui luz própria. Nós somos corpos iluminados. Seguindo aqui, pessoal, vamos falar agora sobre a velocidade da luz. É uma das velocidades mais famosas que nós conhecemos. Então, a luz, ela é muito rápida. Ela atinge aí 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, ela percorre aí 300 mil quilômetros. Isso é muito rápido, pessoal. Então, imagina que a cada 1 segundo, a luz, ela anda aí 300 mil quilômetros. Isso aqui é a sua velocidade no vácuo.
Então, no vácuo, onde não tem matéria, ela se propaga a essa velocidade. Mas se a luz fosse propagar em um meio material, essa velocidade vai mudar de acordo com o meio. Mas se for no vácuo, é sempre 300 mil quilômetros por segundo, ok? E aí, gente, vamos ver agora as cores. Nós vimos a luz, o que a luz é, as suas características, e vamos ver agora as cores. O que são as cores? Então, as cores, para a física, a cor não é uma propriedade que os objetos possuem. Então, para a física, as cores, ela não é uma propriedade de cada objeto. Nós vemos que para a química, as cores é uma propriedade específica. Então, cada objeto vai possuir a sua cor. Mas para a física, as cores não é uma propriedade específica ou mesmo uma propriedade da luz. Então, para a física, as cores é uma reação da nossa visão à frequência de uma onda. Ou seja, as cores só existem porque nós enxergamos. Porque as cores, ela é uma reação da nossa visão à frequência de uma onda que é emitida. Ou seja, existe aí que, ó, a frequência de onda das cores. Aqui, nesse gráfico aqui, ó. Então, para a física, as cores é uma frequência de onda que é emitida e que nós enxergamos. Então, vamos ver aqui como que funciona as cores. Bora lá. Aqui. Então, pessoal, a luz branca é a luz do Sol. Então, o Sol, ele tem uma luz branca. Quando a luz branca ela chega na Terra, ela vai se decompor em outras luzes. Quem percebeu isso foi o físico Isaac Newton. Ele foi o primeiro a observar esse fenômeno. Ele viu que a luz branca, que é a luz do Sol, refletiu no prisma e do outro lado saiu várias cores. Ou seja, quando a luz branca se decompõe, ela vai se decompor em outras cores. Então a luz branca ela é a junção aí de todas as cores. Quando ela se decompõe, aqui no prisma, por exemplo, ela vai formar aqui outras cores. Então a decomposição da luz branca é as demais cores. Então Isaac Newton observou esse fenômeno. E aí, pessoal, inclusive existe um negócio chamado disco de Newton, que é um disco que leva o seu nome graças a essa observação. Então esse disco, ele vai ter 7 cores, que são as cores do arco-íris. Quando você gira esse disco, ele fica branco. Então é para provar que a junção de todas as cores é a luz branca. Quando a luz branca se decompõe, ela vira as outras cores. Então esse disco aqui de Newton é composto por 7 cores. Quando você gira ele, ele fica aí branco, confirmando aí o que Newton falou, que a junção das demais cores é a luz branca. Ok, pessoal? Aqui, ó, o Sol, ele é a fonte de luz, ele é a luz branca. Ele vai chegar na Terra e vai se decompor. Então, quando a luz do Sol ela atravessa um prisma, ela se decompõe, estão vendo, em outros tipos de luz, que são as luzes coloridas. Então, vermelho, laranja, amarelo, enfim. Então, a decomposição da luz branca vai gerar aí as outras cores. Então, por exemplo, como é que funciona aí enxergar as cores? Como é que funciona a cor dos objetos? Então, como é que os objetos têm cores? Por exemplo, uma camisa vermelha. Uma camisa vermelha, ela vai absorver a luz branca e vai decompor e vai refletir apenas a luz vermelha. Que o exemplo, ó, vamos voltar lá no começo da aula. Lá no começo da aula. Então aqui é a camisa vermelha. A luz do Sol vai bater na camisa vermelha, então bateu, a camisa vai absorver as demais cores e vai refletir apenas a luz vermelha. Então é assim com as outras cores. Então a minha camisa aqui, ó, azul escuro, vai absorver a luz branca e vai refletir apenas a cor azul escuro. Então aqui o roxinho lilás vai absorver a luz branca e vai refletir a cor lilás.
É assim que nós enxergamos as cores. Ok? Então os corpos absorvem aí as cores e refletem apenas uma cor. Ok, pessoal? Então é isso e até a próxima aula.